Então você vai juntando todos esses pontos e pra mim seria uma probabilidade muito pequena dessa história ter sido toda montada e uma conspiração. Mas até o pessoal entender, então a história que tem é o seguinte: capturaram lá a criatura e foram fazer uma cirurgia nela porque ela tava com problema. E essa cirurgia foi filmada. É isso. E teria sido no hospital regional de Varginha. E aí aparece. Porque a história é que foi uma confusão imensa, porque a polícia e os bombeiros não sabiam o que fazer com aquilo. Entendi. Trataram como um bicho. Até um bicho. Pegaram, não sabia o que era, um bicho estranho aqui, botaram na rede, levaram pro hospital pra alguém arrumar aquilo, né? Porque era meio bicho meio humano, ninguém sabia o que fazer. Falava que aí o exército exército, forte. a história dele com o exército falou: meu Deus do céu, o que esses caras fizeram? Por isso que deu essa cagada toda, que fala. Porque a polícia e a bombeira não sabiam o que fazer com aquilo e levaram pro hospital regional. E aí o exército chegou lá, já tava lá, o exército tomou a conta e falou assim: bom, tá ferida, agora se vira aí. Já tava lá mesmo, né? Isso, então, aí essa cirurgia, ela supostamente teria sido filmada. Sim. E teriam pessoas ali. Teriam representantes do exército. Não, só nessa fita, só médicos. Só médicos. Só médicos. Teria mais de O uma. exército teria tomado conta depois. Ah, tá. Mas E aí, pelos nesse momento- médicos que aparecem, a gente aí teria a. Seria um momento em que eles conseguiram, os médicos tinham câmeras, no momento que eles conseguiram uma brecha pra conseguir filmar aquilo muito rapidamente. Entendeu? Entendi. Tá, mas aí que tá. O Badan é a outra parte da história. Porque o Badan fala que ele foi fazer a autópsia da criatura. Isso, né? falam isso. E aí, na hora que ele foi fazer, viu que a criatura tava viva. Porque pensava que ela tava morta, né? Essa história do Badan Sim. é por esse lado, né? Sim. Mas o Badan aí foi lá em Campinas. Isso. Né? O que fala do Badan é que teria sido uma autópsia. Aí esse negócio de Isso. vivo ou morto, aí já tem uma polêmica, né? Tá. O tradicional seria uma autópsia. Tem lá a criatura, faz a autópsia pra entender ali, tirar órgão, entender como é que ela é construída. Basicamente seria isso. Tá. Agora, se tá vivo ou não, tem uma polêmica aí, cada um diz uma versão. Aí já começa Aí a comentar, né? Entendi. Ah. E, vamos lá, já que nós estamos falando do caso de Varginha. Pra vocês, o que foi? Pra você, o que você acha que é? Você já estudou bastante Varginha? Sim. Já teve lá? Pra mim, e tudo? assim, pra mim, não tem a quantidade de testemunhas que você tem no caso, e testemunhas que são médicos, são militares. Tem militares que as fitas estão guardadas até hoje. Tem lá Marco Antônio Petit, Pacatinho, o pessoal tem as fitas, tá guardado. E o acordo era, olha, se as Forças Armadas tentarem ameaçar esses militares, a gente solta. Como não Essas aí houve. seriam fitas o quê? De entrevista? As entrevistas deles? deles, Das entrevistas. mostrando o rosto, mostrando os tá. documentos, os militares. Essas fitas existem. Assim como existem dos bombeiros também, alguns policiais militares que falam, etc. Mas essa aí não teriam criatura, não teria nada. Não, Seria só só entrevista com testemunhos. os testemunhos que E aí, quando os militares falecerem, se as famílias permitirem, esses vídeos serão divulgados, tem esse acordo aí. Então, e aí tem essas fitas, tem pessoas muito influentes, esses médicos de Varginha muito influentes. Na época, o Roger Lee, que era um médico americano, foi pra Varginha, ele era médico também, então ele conseguiu acesso a esses médicos, tem isso escrito no livro dele, ele teve acesso aos médicos, conta exatamente a história da criatura ferida. Essa questão do Ítalo, pra mim, não faz sentido nenhum um cara vir depois de todo esse tempo pra inventar uma história que pra mim, e todo mundo atacou o cara, não pensem que o pessoal acreditou nele, não, todo mundo atacando, então isso afeta a credibilidade do cara. Pode estar até perdendo consulta por causa disso. E pra mim não tem porquê ele tá mentindo. As meninas, a mãe das meninas falando que ela sofreu ameaça, que foi gente na casa dela oferecer dinheiro e ela não aceitou. Também é um ponto. Então você vai juntando todos esses pontos e pra mim seria uma probabilidade muito pequena dessa história ter sido toda montada e uma conspiração pra montar isso.